Hoje o nosso vídeo não será sobre segurança eletrônica na visão feminina, será sobre segurança ao se comunicar. Não sei se vocês sabem, mas a minha formação acadêmica é em fonoaudiologia. Resolvi resgatar os estudos, pesquisar alguns vídeos sobre ter segurança ao se comunicar. Por que disso tudo? Por uma necessidade pessoal. O ano de 2023 continua sendo muito desafiador. Resolvemos atribuir mais funções para o nosso dia a dia e a comunicação ela vai fazer parte fundamental. Ao se comunicar bem, nós vamos argumentar bem, nós vamos vender um produto, um serviço ou uma ideia. Por isso resolvi aprimorar os meus estudos, retomando tudo aquilo que eu aprendi no passado para poder compartilhar também com alguns colaboradores que também têm as mesmas necessidades, medos e receios que acho que a maioria tem ao falar em público, né? Ao pegar um microfone. Então, tudo na minha vida eu coloco como uma tríade. Para quem já me conhece há algum tempo, eu tenho uma tríade da família, dos amigos e da religião. Então eu resolvi fazer uma tríade também para a comunicação. Então o primeiro pilar dessa tríade eu nomeei como aceitação. Sim, nós precisamos aceitar que nós temos essa deficiência, que nós temos este medo e precisamos enfrentá-lo. Então, aquela questão do passado que a gente ia fazer, a professora passava alguma tarefa de grupo e a gente dava graças a Deus, vamos fazer em grupo, porque aí eu faço a escrita e a pessoa que tem uma desenvoltura melhor, ela apresenta lá na frente. Isso só foi virando uma bola de neve. E hoje, com a idade mais avançada, a gente precisa se expor. Então, primeiramente, a gente aceita, a gente identifica e a gente começa a trabalhar esses processos para desmistificar esse medo, tá? A gente enfrenta esse medo, a gente desmistifica porque a crítica maior é a nossa. E depois, quando a gente tem a exposição, a gente aguarda a crítica do outro. Então, nós precisamos aceitar, enfrentar e nos preparar para tudo isso. Então, eu identifico que quando a gente pega um vídeo, a gente pega um áudio, a gente vai para a frente do espelho, tudo isso são ferramentas de trabalho para que a gente se fortaleça. Então, depois que nós aceitamos, identificamos e enfrentamos as nossas dificuldades na comunicação, nós vamos passar por nosso segundo pilar, o nosso segundo ponto da tríade, que seria o trabalhar o conteúdo, ter a propriedade daquele tema que você vai se expor. E para isso, nós precisamos fazer o quê? Redigir, escrever, digitar, falar e trabalhar também as possíveis perguntas que o outro possa te fazer. Qual seria essa dúvida? Porque assim, às vezes a gente domina tanto que a gente não abre o leque de opções das dúvidas do outro. Então a gente precisa redigir, ter autonomia no que você está fazendo, ter propriedade, buscar vídeos, buscar leituras, literaturas que possam te agregar no seu tema. E isso é demorado, a gente precisa se dedicar. Então, assim, e depois você passa para o outro ler, passa para o marido, para a mãe, para as irmãs, para que elas leiam e interpretem. Essa leitura, essa escrita está coerente? Você tem algo a acrescentar? Tudo isso enriquece o processo do conteúdo. O terceiro e último pilar da minha tríade, eu nomeei como comunicação em 360 graus. O que seria isso? Seria a postura com quem eu estou, como eu estou falando. Seria a minha vestimenta, os meus adornos, meu tom de voz com quem eu estou falando. Vou dar exemplo.
Então a postura requer muito, né? Eu tenho que ficar com a coluna reta, eu quero apresentar para vocês de uma forma firme, de uma forma coerente, de propriedade. Se eu estou falando para um público de trabalho, eu vou estar usando uma camisa. Se eu vou falar para o público lá da minha comunidade, eu vou usar com certeza uma camiseta de Nossa Senhora. Então, assim, o tom de voz. Eu tenho que falar um tom de voz com propriedade, um tom de voz mais firme. Eu estou falando de objetivos, eu estou falando de metas com o meu público lá do Grupo Lema. Não, eu vou falar com o pessoal da igreja, eu vou falar de uma forma mais aveludada, trazendo emoções para aquele conteúdo. Eu não posso usar brincos, adornos que falem mais do que a minha comunicação nesse momento. Então eu tenho que usar, eu tenho que estar com uma boa aparência, porém de uma forma mais condizente com o meu conteúdo. O tema segurança em se comunicar surgiu de uma necessidade própria. É claro que eu tenho total convicção que é um tema bastante amplo, tem muito aí a se acrescentar nessa tríade que eu elaborei, porém esse foi o meu pontapé inicial. Porque de fato todos nós precisamos nos comunicar melhor, termos argumentos, né, para se embasar nas nossas vendas. A nossa comunicação ela é diária. Todos nós vendemos produto, serviço ou uma ideia. Fica aí o meu pontapé inicial. Espero ter contribuído de alguma forma, né? E aguardo vocês também a estarem partilhando comigo sobre novos conteúdos que irão surgir a partir deste, tá? Muito obrigada!